Existe um ponto muito silencioso em alguns relacionamentos. E normalmente não é quando começam as brigas, não é quando aparecem acusações, não é quando alguma coisa explode. Às vezes, começa justamente onde parece mais bonito, no cuidado, na disponibilidade, na tentativa de fazer dar certo. Nem toda relação que machuca começa com gritos. Algumas começam com cuidado demais, com empatia sem limite, com amor tentando consertar. E é assim que aos poucos algumas pessoas começam a sair de si sem perceber. Nem toda relação que machuca começa machucando. Às vezes começa parecendo amor. Para quem chegou agora, eu sou o Ed e esse é o Vida e Carreira Legal. Um espaço onde a gente conversa sobre maturidade emocional, relações mais conscientes e escolhas que não nos custam a nós mesmos. E essa série não nasce para apontar culpados. Ela nasce para observar. Porque às vezes amar continua existindo, mas alguma coisa dentro começa a cansar demais. Cuidar é algo bonito. Empatia, presença, acolhimento. Tudo isso faz parte de vínculos saudáveis. O problema começa quando o cuidado vira função. Quando uma pessoa começa a sentir que precisa antecipar conflitos, medir palavras, evitar assuntos, engolir desconforto, manter equilíbrio. Como se descansar fosse responsabilidade. Como se parar fosse abandonar. E sem perceber, ela começa a carregar o clima emocional da relação. Enquanto uma pessoa se adapta, a outra nem sempre cresce. Porque crescer exige desconforto. E muita gente confunde amor com alívio emocional. Mas amor não é anestesia. E talvez um dos sinais mais difíceis de perceber seja esse. Quando amar continua existindo, mas começa a cansar. Tem gente que não está cansada de amar, está cansada de sustentar. Talvez uma das coisas mais difíceis nesses momentos seja que quase ninguém entra numa relação pensando em desaparecer. Normalmente acontece tentando cuidar, tentando acertar, tentando fazer funcionar. Por isso, essa conversa não é sobre amar menos. Talvez seja sobre perceber quando existir começou a ficar mais difícil do que sustentar. Quando só um lado cuida, alguma coisa começa a sair do eixo. E o sinal mais silencioso talvez seja esse. Você começa a se sentir cansado por simplesmente amar. E talvez esse cansaço não seja falta de amor. Talvez seja excesso de peso. Se você se reconheceu aqui, não se culpe. Geralmente, quem ocupa esse lugar é alguém afetivo, empático, responsável. Mas maturidade emocional também é perceber quando continuar cuidando está começando a custar você. Então hoje eu quero deixar uma pergunta. Em que momento cuidar começou a parecer responsabilidade demais? Me conta aqui nesses comentários e acompanhe essa série, porque no próximo episódio a conversa continua.
E talvez a próxima pergunta seja: o que acontece quando a gente começa a duvidar da própria percepção?